crianças, vamos para a nossa aula de história. Então, eu quero que vocês neste momento abram o livro na página 33. Abriram já? Muito bem. Crianças, nós iremos dar continuidade ao capítulo 7, pois ainda não terminamos, certo? Iremos falar sobre os relatos orais e as histórias da família. O que são relatos orais, criança? Alguém sabe me dizer? Alguém tem alguma ideia do que são relatos orais? São histórias narradas oralmente. São histórias narradas o quê? Contadas por meio da fala. O que eu estou falando, o que eu estou fazendo agora com vocês? Eu estou falando com vocês o quê? Oralmente. Eu estou falando através da minha fala. Eu estou me comunicando com vocês através da minha fala. Então, eu estou passando uma aula o quê? Oralmente. Então, crianças, essas histórias, elas são muito importantes. Por quê? Porque vai fazer nós conhecermos a nossa vida, de que origem nós viemos, de onde nós viemos, certo? E de que família nós fazemos parte. Aqui os relatos orais são histórias contadas por meio da fala. É possível conhecer melhor a história de sua família por meio desses relatos. Basta conversar com pessoas mais velhas, fazer perguntas ou pedir que elas contem um pouco dessa história. Leia a entrevista abaixo, ela conta a história da família de Wilson. Então, quando eu quero fazer uma entrevista, criança, eu preciso ter em mente o quê? O que eu irei perguntar. Primeiro, eu tenho que fazer as perguntas para me perguntar a alguém do meu interesse, certo? Então, a entrevista, eu preciso fazer as perguntas para me entrevistar alguém. Então, aqui, vamos ver uma entrevista de Wilson. O que o Wilson fala sobre a família dele? O entrevistador, aí tem o entrevistador e tem o Wilson. Entrevistador: qual o seu nome completo, local e a data de seu nascimento? Meu nome é Wilson Guilherme Ebanal, eu nasci em São Paulo, na capital, no dia 2 de junho de 1958. Qual é a origem da sua família? Bom, o meu pai é de origem alemã. Ele veio muito pequeno para cá. Quando ele mudou para São Paulo, veio constituir os negócios dele, tocar os negócios dele por aqui. Ele acabou conhecendo a minha mãe. Você tem irmãos? Tenho. Por parte de pai, eu tenho 2 irmãos. E por parte de pai e mãe, mais uma irmã. E o que você lembra da sua família? Como você descreveria a sua mãe e seu pai? O que você lembra? Era uma família assim muito unida. Então meu pai era muito presente. Ele, ao mesmo tempo em que nos dava liberdade, dava também responsabilidades. E estava sempre dando suporte à correção, para o caminho correto. E minha mãe era muito mãezona, cuidava bastante, dava muitos abraços, beijos, aquele negócio todo. Então aqui o Wilson contou um pouco da história da sua família, através de quê? Através de uma entrevista. O Wilson tinha conhecimentos da sua família? Sim, eram coisas que o Wilson lembrava, que já foram contadas para ele, que ele pôde passar além, né? Passar para alguém. Contou um pouco da história da sua família. Então, nós iremos para a página 34. Iremos resolver essa atividade aqui. Quero que vocês peçam ajuda a alguém para acompanhar, lápis e borracha na mão, certo, meus amores? Primeiro, de acordo com a entrevista da página anterior, responda as perguntas. A letra A. O que o Wilson ajudou a se lembrar da história de sua família? O que ajudou o Wilson a se lembrar da história da sua família? Um objeto que ele encontrou? As memórias que ele tinha? Ou um livro que contava essa história? Muito bem, as memórias que ele tinha, porque o Wilson, ele contou aquela história, não foi aleatório. Ele já tinha algumas memórias, alguém já tinha contado para ele que ele sabia repassar. Então, foi as memórias que ele já tinha. A B, de acordo com o que você leu, a memória que você tem de sua família é uma memória carinhosa, é uma memória triste ou é uma memória raivosa? Uma memória
carinhosa. O Wilson, ele fala sobre sua mãe de forma e sobre seu pai de forma carinhosa. Ele não fala de forma triste nem de forma raivosa. Porque os relatos, como o de Wilson, são importantes. Por quê, crianças? Porque ele vai o quê? Nos ajudar, vai ser possível conhecer melhor a história de vida de cada família, né? De uma família e de seus membros. Quando esses relatos, eles vão se tornar importantes, porque é através deles que eu irei conhecer a minha família ou a família de outra pessoa e dos membros que fazem parte dessa família. Como você descreveria seus familiares? Agora é com você. Você vai escrever os seus familiares. Como é que você descreveriam eles? Quer descrever? É falar um pouco como eles são, de onde veio a sua família, como eram seus avós. Então você vai descrever, vai falar sobre eles. A página 35, crianças, será o quê? Vocês irão fazer uma entrevista com alguém da família. Pode ser com o papai, com a mamãe ou com qualquer outro adulto que moram com vocês ou que moram próximos de vocês. Vocês irão entrevistar essa pessoa para falar um pouco sobre ele, sobre alguém da família, que seja da sua família, certo? Passando para a página 36. Registrando história de família por meio de fotos. Lembram que já falávamos que as fotografias também registram, contam histórias? Porque registram acontecimentos importantes. Quando nós vamos a algum lugar, a algum passeio, ou acontece algum evento na nossa família, o que nós tiramos? Fotos para quê? Para lembrar daquele acontecimento importante. E também eles contam histórias. Quando olhamos uma foto, podemos observar as pessoas, as roupas que vestiam, onde elas estavam e o que faziam naquele momento. Assim, as fotografias são fontes históricas que podem contar muita coisa sobre a história da sua família. Observe as fotografias abaixo e, por meio delas, conheça um pouco mais sobre a história da família do escritor Carlos Drummond de Andrade. Então, crianças, aqui tem as fotografias de Carlos Drummond de Andrade, em tempos e momentos diferentes, mas que foram lembradas e ele conseguiu relembrar através de quê? De fotografias, porque elas também contam histórias. A primeira fotografia é Carlos Drummond de Andrade, que ele nasceu em 1902 em Minas Gerais e sempre gostou de escrever. Em 1925 ele se casou com Dolores Dutra de Moraes. E o casamento dos dois durou mais de 60 anos. Olha o tempão que Carlos Drummond de Andrade ficou casado com Dolores. Agora, na segunda fotografia, foi em 1928. Carlos e Dolores tiveram uma filha e que deram o nome de Maria Julieta. Depois que a menina nasceu, o casal se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Já contou a história, que foi o nascimento da filha. Aí vamos para outro quadrinho. Carlos Drummond de Andrade viveu momentos muito felizes ao lado da sua família. Em 1949, sua filha se casou e foi morar na Argentina, mas eles nunca perderam contato, não é, crianças? Então, as fotografias que Carlos Drummond de Andrade conta, que mostrou aqui no livro, passaram-se tempo. As vestimentas, as roupas eram diferentes, porque com o passar do tempo, crianças, nós iremos sofrer transformações, tanto física como no nosso modo de vestir, de agir e de viver. Lembrando que quando essas fotografias elas vão contar histórias e vão fazer nos lembrarmos como eram as roupas, como nos vestíamos, como nós vivíamos. Então, elas vão contar também histórias de forma diferente, e histórias que serão lembradas, que eu consigo visualizar para saber como eram essas transformações, como eram essas roupas. Então, as fotografias também contam histórias. Então, aqui foi a história de Carlos Drummond de Andrade. Quando nós abrimos algum álbum que temos a história, que conta a nossa história desde a infância, que lembramos quando éramos bebês, que agora, quando estamos até agora,
eles também contaram história. E aí, através dele, nós sabemos que o tempo passou e que durante esse tempo nós sofremos alguma transformação. Não é, crianças? Vamos passar para a página 38. Na página 38, crianças, tem um textinho. Vocês irão ler o texto com a família ou com alguém que está ajudando vocês na execução das atividades para resolver as questões seguintes, certo, crianças? Agora, na página 39. Na página 39 tem assim, construindo juntos. Algumas receitas culinárias também podem contar um pouco da história de uma família. Muitas dessas receitas são passadas de geração para geração. Sabendo disso, junte-se aos seus colegas, mas nós estamos só. Então, vocês em casa, com alguém da família, vocês irão produzir um livro de receita familiares segundo o passo. Mas eu não vou querer, no momento, o livro. Eu quero que vocês peguem o caderno de história. Vocês irão pegar o caderno de história. Vocês irão escrever no caderno de história fazendo todos os procedimentos, quando a gente faz o cabeçalho direitinho, a data, o nome. E vocês irão escolher uma receita de família, que sempre a mamãe, o papai, ou a vovó, o vovô, alguém da família faz, que vocês sempre costumam comer, certo? E vocês irão escrever essa receita no caderno de vocês de história. Depois eu quero que vocês me enviem a foto dessa atividade concluída. Eu não quero que vocês produzam um livro, mas que vocês escrevam apenas uma receita, certo? Uma receita antiga que vocês ainda hoje fazem em momentos especiais. E escrevam essa receita no caderno de história. Então ficamos hoje por aqui. Espero vocês na próxima aula de história. Até mais!